Olá a todos os visitantes do canal do YouTube do Instituto Santo Atanásio. Estamos aqui para mais um Isa Notícias, né? Como sempre, aproveitando essa quinta-feira aí, né? Antes do terço e antes das aulas de quinta-feira de filosofia atomista, né? Vamos ler e comentar rapidamente algumas notícias aí que ocorreram durante a semana, né? A notícia que eu quero comentar nesse vídeo é da CNBB e da semana passada, né? Foi do dia 22/3 de 2023, que é a seguinte. Conselho Permanente da CNBB reflete sobre polarização na Igreja e dá encaminhamentos para a 60ª Assembleia Geral. Né? Então, eu não vou ler todo o artigo, vou ler a parte que interessa aí desse tema aí da polarização da Igreja, né? Que é um tema muito interessante. Né? Então, a primeira coisa, o primeiro impulso aqui, né? Já deixar claro aqui qual que vai ser o espírito desse vídeo. Né? O primeiro impulso aqui, eu poderia dizer assim, quem é a CNBB, falar de polarização, tudo bando de comunista safado, etc. Né? Mas veja, se eu fizesse um vídeo assim, geraria polêmica, geraria like, geraria várias visualizações, mas eu estaria agravando, né, o problema da polarização. Né? Veja, eu não diria, né, que a igreja está polarizada. No nosso caso, nós brasileiros, por causa da política, estamos muito polarizados. Né? E essa polarização na política vem de um encrudecimento tanto da direita quanto da esquerda. Né? Famílias brigaram por causa das eleições, etc. Né? Então é claro, né, se a sociedade está polarizada, né, esse espírito, né, de polarização acaba indo para a questão ideológica da igreja. Né? Embora na questão da igreja essa polarização tenha uma raiz mais profunda, né, que aqui no Brasil a raiz é na questão de direita e esquerda, né, no âmbito de disputa de política partidária. Em relação à polarização da igreja, né, é uma polarização que já vem, né, de ideias conflitantes com a fé, né, e que acaba interferindo em política eclesial, né, acaba interferindo em decretos papais, acaba interferindo em reação, né, à hierarquia da igreja, ou até mesmo em excessos da hierarquia da igreja. Enfim, num ambiente de crise, né, da igreja, essa polarização acaba sendo como uma consequência desta mesma crise. Né? Então, mas veja, né, a sociedade brasileira está polarizada de maneira geral, e ainda que seja de uma natureza diferente, a igreja também está. Né? E eu, nesse primeiro momento, vou dizer, é bom que bacana que a CNBB está, né, querendo tocar nesse assunto de polarização eclesial. Por quê? Porque a CNBB poderia simplesmente fingir que está tudo bem, que todo mundo é amigo, que todos os bispos estão em comunhão, né, que todo mundo aí está aí, né, são pastores, todos são pastores, as ovelhas estão tudo bem, os pastores estão bem, as ovelhas estão bem, está tudo muito bem, né? E não, parece que a CNBB está querendo tocar na ferida. Então, né, parabéns aí por essa iniciativa. Né? Mas vamos lá, vamos ver o que a notícia falou aí sobre a polarização. Né? A primeira atividade da reunião foi a apresentação da análise de conjuntura eclesial, preparada pelo Instituto Nacional de Pastoral Padre Alberto Antoniazzi, e na Paz. Padre Geraldo de Mori, da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, apresentou a primeira parte da análise de conjuntura eclesial sobre a polarização na igreja, propondo refletir sobre as ameaças à comunhão eclesial no atual contexto sociopolítico e pastoral. Então, né, ou seja, a CNBB está interessado em investigar. Né? Claro, é difícil comentar. Uma das dificuldades de comentar essa notícia é que ele apresentou nessa reunião e só saiu a notícia dessa reunião. Né? Eu tentei ir atrás dessa análise de conjuntura, né? Pelo menos dessa primeira parte, só que ela não está disponível. E a CNBB geralmente ela disponibiliza tal. E eu, hoje mesmo, né, antes de me gravar esse vídeo, mandei um e-mail pro padre Geraldo de Mori, né, demonstrando interesse no documento,
e tal. E ele me explicou por e-mail, bastante cordial, o padre de Moura, né? Quero agradecer a gentileza por ter me respondido rapidamente. O padre de Moura, então, ele explicou que o documento só vai ser finalizado mais para abril, né? Quando for finalmente apresentado, né, na Assembleia Geral. Então, por isso que ele ainda não foi publicado, né? Então, temos que aguardar, né? Temos que aguardar. Novamente, não quero, né? Digamos que a igreja no Brasil está reclamando da polarização, eu não estou querendo aqui ficar polarizando, né? Ficar arrumando intriga e polêmica desnecessária, né? Primeiro, né, teríamos que ler o documento para saber exatamente, né, do que se trata, para depois tecer críticas, né, de maneira apropriada ou não, né? Porque se a gente simplesmente chegar, não, é CNBB, é um bando de comunistas, etc., ou seja, entrar nessa mentalidade polarizante, sem ler a coisa, né, a gente acaba, como o Ademir falou na palestra de terça-feira, que em breve vai no ar, né, você acaba sendo pego por um sintoma do mau caratismo, né, que é um pecado contra a prudência que se chama inconsideração. Ou seja, você não considera algo importante que você deveria considerar. Ou seja, o que o documento efetivamente, né, está dizendo. Então, eu sei que o ambiente no Brasil, ele novamente falei, está polarizado. Né? As notícias, se a gente for acompanhar o cenário político do Brasil, né, o que está acontecendo em Brasília, o que está acontecendo nos estados, etc., né, a coisa é assustadora, né? É aquela coisa do Santiago, né? A gente fica perplexo, mas não desesperado. Mas a gente não pode tacar fogo na gasolina, né? Então, né, ter um pouco de paciência aí quando esse documento finalmente for lançado, né? Eu, por exemplo, né, me interesso muito por esse assunto e eu vou querer ler com muita atenção esse documento, inclusive aí trocar umas ideias ali com o padre Geraldo de Moura, né? Algumas ideias ali a gente já trocou por e-mail, né? Inclusive, eu vou falar algumas coisas mais adiante, mas é isso aí, gente, muita calma aí e tal, né? Ou seja, né, por enquanto, o que dá para dizer? A CNBB, né, vai tratar na sua Assembleia Geral sobre o tema da polarização da igreja. Então, os bispos vão receber esse documento, os bispos vão ler esse documento, né? Espero que esse documento se torne no público, ou seja, para nós leigos podemos ler esse documento e podemos debater esse documento aí, né, com prudência, né, sem polarizações desnecessárias aí, né, sem excessos, né. Então, continuando aqui, né, ele citou o contexto da relação entre política e religião após o período da redemocratização do Brasil, com destaque ao uso religioso da política. Também pontuou os efeitos das manifestações populares de 2013 e a força dos influenciadores digitais, também com discursos religiosos. Na Igreja Católica, a análise do INAPAS observou grupos sensíveis às pautas de costumes, os quais se identificaram com esses discursos. Abre aspas. Tudo isso faz parte de um cenário mais amplo e ajuda a entender de onde surge a polarização na Igreja. Fecha aspas, explicou De Moura. Né? É interessante, né? Então, veja que é um documento que ele vai fazer uma análise de contexto histórico, né, do Brasil desde a redemocratização para entender, né? Para tentar buscar atender, ter um melhor entendimento, né, uma melhor compreensão sobre, né, esse efeito aí de polarização que está acontecendo. Né? No interno da Igreja, a análise tomou o contexto da recepção do Concílio Vaticano II, favorecido pelos grupos ligados à ação católica e contraposto por figuras e grupos que propunham um catolicismo mais devocional e piedoso, ressignificado mais tarde pelo pentecostalismo. Olha só que interessante, né? Se a gente somar... Veja, tem que ler o documento, mas dá a entender, né, que se a gente somar... Parece que o padre De Moura, ele está ciente de que... Se bem que isso aí as estatísticas mostram, né? Houve esvaziamento do catolicismo e cresceu o pentecostalismo no Brasil. Né? Inclusive, cresceu e hoje em dia tem, né, poder de influência política. Né? Eles elegem deputados, eles elegem vereadores. Né? E ele sabe, né, dá a entender que ele sabe que a origem desse pentecostalismo, né, vem, né, de mudanças após o Concílio Vaticano II. Né? Olha só que coisa interessante. Se for isso mesmo a análise, né, veja que não é um documento idiota. Né? Se for isso mesmo a análise, tem um ponto em comum que a gente concorda. Né?
Quer dizer, na verdade isso aí é um fato histórico, né? Mas veja, que tem uma causa, né? Por algum motivo, após o Concílio Vaticano II, né, no Brasil, né, muitos descontentes, aí, né, por quererem, né, um catolicismo, né, como ele falou aqui, mais devocional e piedoso, né, por não gostarem, foram para o pentecostalismo. Olha só que coisa interessante, né? Isso. Da contraposição considerada frutífera entre os chamados progressistas e conservadores. Essa frase também é muito interessante, né? Ou seja, existe uma contraposição entre progressistas e conservadores no interior da igreja que é considerada frutífera. Olha só que esse documento aí vai ser muito interessante. Continua, né? Da contraposição considerada frutífera entre os chamados progressistas e conservadores, a igreja está num contexto em que grupos usam mídias digitais para, abre aspas, luta contra as tendências que corrompem o catolicismo, fecha as aspas, e para a promoção de, abre aspas, um tradicionalismo e imaginário da Idade Média, fecha as aspas, que ganham importância e visibilidade nos últimos anos, né? Você veja, né? Aqui poderia ser, ele vai meter o pau na tradição católica, etc. E não, né? Inclusive, eu citei esse trecho do artigo, né, no e-mail que eu mandei ali pro padre Demore, e ele me deu uma resposta assim bem pé no chão, né? Ele fala assim, tipo assim, eu queria entender, né, o que era, se, por exemplo, o Instituto Santo Atanásio se encaixava dentro dessa questão do tradicionalismo, né? E se a gente se encaixava, né, se ele não queria, né? A gente se colocou à disposição, caso ele queira vir conversar conosco para entender melhor, né, nossos pensamentos, as nossas ideias, afinal, né, se está polarizado, né, o diálogo ajuda, né, a diminuir as tensões, né, desde que seja um diálogo honesto e tudo mais. E nós aqui no Instituto nos colocamos à disposição aí para dialogar com o padre Demore aí, caso ele queira entender, né, mais dessa questão do tradicionalismo, né. Ele respondeu que não conhecia o nosso apostolado, não saberia dizer se a gente é do tradicionalismo ou não, né, mas assim, deu para entender que ele está falando de alguns excessos assim que chegam até a desprezar e odiar o Papa Francisco, por exemplo, né. Pelo menos foi isso que ele chegou a ver. E que quando ele usou o termo imaginário da Idade Média, né, ele quis dizer que tem pessoas que romantizam a Idade Média, né, e ficam pregando uma Idade Média que nunca existiu na prática, né. No e-mail também eu falei que eu estudo a psicologia atomista e tal. Ele falou que é muito recomendável o estudo de Santo Tomás, né, só que não basta só estudar para repetir o que Santo Tomás falou, mas tem que também, né, viver segundo os ensinamentos de Santo Tomás. Então você veja que não é um comunista da teologia da libertação, né, malvadão. Não, calma aí, né? Parece que ele está, né, dentro das possibilidades dele, tentando fazer um estudo honesto, né, e que a gente tem que tentar ler, né, de maneira honesta, né? E mais uma vez, esse padre Demore aí tá vendo essa notícia aqui, né? Novamente agradecer o e-mail e estamos à disposição aí para conversar, né? Os bispos refletiram sobre os pontos apresentados e fizeram indicações para os próximos trechos da análise, que serão consolidados e discutidos pelo conjunto do episcopado. Então, esse é o trecho da notícia que eu queria falar, né? Novamente, né? Se a CNBB, se alguém aí do grupo do Padre Demore quiser entrar em contato com o Instituto Santo Atanásio, né, para entender, né, como que a gente vê essas questões de Concílio Vaticano II e crise da Igreja, tudo mais, estamos abertos ao diálogo, né? Longe de nós querer prejudicar. Uma das características que ele chamou desse tradicionismo também é... Como é que é? É um desprezo pela CNBB, assim, mas desprezo no sentido de desprezo pelos bispos também, sabe? Pela toda a hierarquia atual, né? E não, né? Longe de nós, né? Nós somos o Instituto Santo Atanásio, por exemplo, é uma associação leiga católica, né? E a gente ama os nossos bispos, né? Claro, tem problemas, não dá para negar, né? Que tem problemas ideológicos, né? A gente critica a teologia da libertação, etc. Mas veja, né? Se a CNBB está disposta, né, a discutir sobre a polarização, né, e quiser pegar, digamos, uma visão do lado, né, se quiser encaixar a gente dentro daquele frutífero discussão entre progressistas e conservadores, né, nós do lado conservador, por assim dizer, né, estamos abertos aí abre o Google Meeting aí, conversamos uma tarde aí, não tem problema. Outra questão aí, né, dar uma sugestão inclusive para a CNBB, já que ela tá, né, já que teve aquele trecho do pentecostalismo, né,
Para os bispos aí, quando vocês forem discutir a questão, né, seria interessante fazer um estudo científico, de pesquisa mesmo, pesquisa de campo, buscando responder as seguintes perguntas, né? Por que, efetivamente, católicos deixam a fé, apostasiam, né, para ir para as denominações protestantes, né, dos mais diversos tipos? Aí você vê por que o católico, por que deixam, você pega população de vários lugares do Brasil e tal, e vai vendo, né, o que eles respondem, né, por que eles deixaram a fé católica para ir para tal denominação, ou para tal outra denominação, ou para tal outra denominação, né, protestante. E o caminho inverso, né, por que pessoas de congregações protestantes, né, se convertem e estão se tornando católicas, então estão se tornando católicas de tal tipo, né, que usa essa tipologia, não, estão se tornando católico mais do viés progressista, mais do viés conservador, mais do viés do tradicionalismo, com o imaginário distorcido da Idade Média, né? É interessante porque se você fizer um estudo desse amplo, né, você vai ter um raio-x, né, da movimentação religiosa, por assim dizer, né? E aí você consegue ter, digamos, uma base para lidar com o problema da apostasia da fé católica. E em paralelo também, né, contribui com esse negócio da polarização. Porque quando ele fala ali, por exemplo, da ação católica, né, a ação católica aceitou o Concílio Vaticano II, a ação católica já tinha, né, sido... Já estava mais à esquerda, né, já estava sendo o berço, né, da teologia da libertação naquela época, você veja, né? Veio da ação católica o José Serra, por exemplo, foi aquele Plínio do PSOL, por exemplo, ele também veio da ação católica, né? Então tem muito figurão da esquerda católica brasileiro que veio dessa ação católica, né? E em compensação, né, tem o pessoal aí os protestantes, por exemplo, estão com o espectro político mais à direita. É interessante isso aí, ou seja, né, isso aí parece que saiu da igreja e se refletiu na política, não é? Então, essa parece ser a hipótese aí que o padre De Mori está levantando. E eu acho que vale a pena pesquisar, vale a pena se aprofundar, porque a gente tem que entender a realidade, né? Vai ser benéfico para todo mundo, né? A verdade pode doer, mas ela não faz mal a ninguém. Seria isso que eu teria para comentar sobre essa notícia, né? Desejo aí ao padre De Mori aí que Deus abençoe ele aí na conclusão desse relatório. Prometo, né, que quando ele estiver disponível eu vou estudar com afinco ali e com atenção. E já que a gente já trocou e-mail ali, se eu tiver algumas dúvidas aí, mando aí e tal, mas, né, sempre com respeito e sem polarização. Viva Cristo Rei!